Ao selecionar um parágrafo, seleciono o parágrafo, vou no menu Formatar, Colunas. Dentro do Formatar Colunas, eu peço para dividir o parágrafo em 3 colunas. Ao clicar no OK, o Word dividiu o parágrafo em 3 colunas. Observe que essa divisão em colunas ficou apenas o parágrafo selecionado. Ela não se estendeu para cima e nem para baixo. Por quê? Porque quando eu faço a divisão do texto em colunas, o próprio Word automaticamente ele vai no menu Inserir, Quebra, e insere uma quebra de seção contínua. Então, o próprio Word inseriu, antes e depois deste parágrafo, uma quebra de seção contínua. Vamos observar? Eu vou mostrar. Se eu for no menu Exibir, modo normal. O modo de exibição normal vai exibir as quebras. Então, observem que antes do parágrafo, existe a quebra de seção contínua. Após o parágrafo, podemos rolar aqui, finalzinho do parágrafo, nós podemos observar que também existe a quebra de seção contínua. Então, ao dividir um texto em colunas, o Word coloca antes e depois do texto dividido em colunas, quebra de seção contínua. Nós podemos inserir também uma quebra de seção nas páginas pares e nas páginas ímpares. Ao separar, as páginas pares em uma seção e páginas ímpares em outra seção, nós podemos, por exemplo, colocar um cabeçalho alinhado à esquerda nas páginas pares e um cabeçalho alinhado à direita nas páginas ímpares. Porque a seção é uma subdivisão que é aplicada no documento com o objetivo de permitir a utilização de formatações diferentes dentro do mesmo documento. Prosseguindo, vamos falar do menu Inserir, numeração de páginas. Ao clicar neste item número de páginas, eu consigo fazer a numeração das páginas. Vamos falar das principais configurações deste item. Ao clicar nessa opção, abre a janela Configurar numeração de páginas. Aqui eu vou definir a posição. A numeração de páginas ficará no cabeçalho ou no rodapé? Cabeçalho. Ficará alinhado à direita, à esquerda, no centro? Vamos colocar à esquerda. À esquerda. Além disso, eu posso definir o formato do número, a formatação do número. Essa formatação, eu vou definir se eu vou utilizar algarismos arábicos, 1, 2, 3, ou se eu vou utilizar, por exemplo, algarismos romanos. E quando eu estou numerando um documento que foi dividido em várias seções, eu posso, em uma página de uma seção específica, continuar a numeração da seção anterior. Ou seja, se a página da seção anterior é 1, a página atual que eu estou, se eu marcar essa opção, continuar a numeração da seção anterior, então a página que eu estou vai ser a 2, porque ele continua a numeração da página da seção anterior. Se eu quiser, eu posso, em uma página de uma seção específica, eu posso iniciar uma nova numeração. Eu posso iniciar do número que eu quiser. Aqui eu posso especificar o formato e o número. De repente, eu desejo começar uma nova numeração. Eu posso começar a numeração usando o número 10. Então, ao numerar as páginas de um documento que foi dividido em seções, em uma página de uma seção específica, eu posso numerar aquela página continuando a numeração de páginas da seção anterior. E em uma página de uma seção específica, eu posso reiniciar a numeração do número que eu quiser e do formato que eu quiser. Só mostrando aqui uma aplicação prática, quando eu dividi o texto em várias seções, quando eu dividi o documento em várias seções,
podem observar que a primeira página, nós temos aqui, página 1 está na seção 1, número 1. A segunda página, que está em outra seção, eu deixei sem numeração. Mas a terceira página, que está numa terceira seção, eu iniciei uma nova numeração em algarismos romanos, e comecei de um outro número que não seja o número 1. Está aí a justificativa. Quando estou numerando um documento que foi dividido em várias seções, em uma página de uma seção específica, eu posso reiniciar a numeração no formato que eu desejo, formato de algarismos arábicos, algarismos romanos. Então, menu inserir, números de páginas. Aqui nós vamos definir a posição do número, se ficará no cabeçalho ou no rodapé. Vamos definir o alinhamento do número. Vamos definir o formato do número. São as principais observações deste item. Depois de números de páginas, nós temos o item data e hora. Data e hora, eu vou selecionar o local onde eu desejo colocar a data e a hora. Então, seleciono o local. Eu desejo que a data e a hora fiquem exatamente aqui. Então, aonde estiver o ponto de inserção, logo após a palavra carga, nós vamos inserir a data e a hora neste local. Então, vamos no menu inserir, data e hora, abro uma caixa de diálogo. Nessa caixa, eu vou definir o formato. Existem vários formatos disponíveis para o usuário. Vamos definir o formato que tem dia, mês, ano, horas, minutos e segundos. E ao selecionar este formato, ao clicar na opção atualizar automaticamente, estando essa opção atualizar automaticamente marcada, clico no OK. Ao clicar em OK, podemos observar que ele inseriu a data e a hora exatamente onde estava o ponto de inserção. Como eu marquei aquela opção atualizar automaticamente, todas as vezes que eu mandar abrir este documento ou mandar imprimir este documento, a data e a hora serão atualizadas automaticamente. Então vamos falar do menu inserir, a opção autotexto. O autotexto é um texto automático. Aqui eu posso adicionar e excluir entradas de autotexto. Ao clicar nessa opção, abre a caixa de diálogo de autotexto. Eu adicionei uma entrada de autotexto chamada "A quem interessar possa", . Após adicionar essa entrada de autotexto, se eu começar a digitar esse texto em um documento, então podemos observar que ao começar a digitar só de começar a digitar, o texto já aparece acima. Então, isto é um autotexto, é um texto automático. É exatamente esse texto que eu desejo. Então, eu posso pressionar a tecla Enter. Ao pressionar a tecla Enter, ele preenche o texto automaticamente. Então, isto é o autotexto, é um texto automático. Eu posso adicionar e eu posso excluir as entradas de autotexto no menu Inserir, Autotexto. Depois nós temos o menu Inserir, Campo. Campo, ao clicar aqui, abre uma caixa de diálogo de campo. Primeiro, campo é um local cujo conteúdo normalmente ele sofre variação. Normalmente o conteúdo de um campo ele não é fixo, ele tem uma variação. Por exemplo, quando eu vou inserir a data e a hora e marco a opção atualizar automaticamente, automaticamente já coloca um campo no documento, um campo de data e hora. Então, ao clicar aqui nesse campo, abre a janelinha que mostra nomes de campos do Word. Quando eu vou inserir, ao inserir uma data e uma hora e marco a opção atualizar automaticamente,
automaticamente ele vai inserir um campo de data e hora no meu documento. Todas as vezes que eu abrir aquele documento, o Word automaticamente atualiza aquele campo. Ao inserir a numeração de páginas em um documento, a página 1 vai ter o número 1, a página 2 vai ter o número 2. Para colocar a numeração de páginas, o Word utiliza um campo para fazer a numeração de páginas, um campo semelhante a este, número de páginas. Então, campo é um local cujo conteúdo normalmente sofre variação. Normalmente, o conteúdo do campo não é fixo. Depois nós temos o menu Inserir, Símbolo. O Inserir Símbolo contém um mapa de caracteres. Ao clicar nessa opção, abre uma caixa de diálogo. Então, ao clicar nessa opção, abre Inserir Símbolos. Ao clicar aqui, abre uma caixinha de diálogo. E nessa caixa de diálogo, existe um mapa de caracteres. São vários caracteres que não estão disponíveis, diretamente no teclado. Então, nós podemos escolher. Cada opção aqui de fonte corresponde a um mapa de caracteres. Então, aqui nós temos, por exemplo, podemos pegar aqui a figura de um mouse e inserir essa figura no documento. Podemos inserir a figura de uma impressora. Então, esses caracteres que nós estamos visualizando na tela são símbolos que não estão diretamente no teclado, mas que podem ser obtidos no menu Inserir Símbolos. Depois nós temos os comentários. O comentário é uma observação feita em um documento. Então, eu posso selecionar o local onde eu vou colocar um comentário. Então, eu desejo colocar um comentário exatamente nessa posição. Seleciono o local onde eu coloco o comentário. Vamos no menu Inserir Comentário. Ao clicar aqui, abre a janelinha de comentários. Então, vamos. E nessa janela, eu vou colocar o texto do comentário. Então, vamos digitar o texto. Este texto fala sobre hardware. Ponto. Então, eis aqui um comentário. O comentário é uma observação feita por um revisor do documento. Então, menu Inserir Comentário. Eu consigo inserir comentários, que são observações dentro de um documento.